O assunto de hoje é um tema muito bom para o nosso dia a dia, onde vou comentar, que o casamento é amor. Razão e sentimento pelo qual há uma formação no lar. Muitos de nós aqui viemos muito do catolicismo, de que não dá para separar o que Deus criou. Mas de que forma foi feita esta criação? Deus criou o homem, ou melhor, o homem e a mulher. Dois corpos que receberão e recebem dois espíritos. Há muitos de outras vidas. Eles se tornarão uma entidade chamada casamento. Muitos falam um só corpo. Esse corpo é um lar, como o nosso corpo é o habitat do espírito. Apesar de mencionar que os dois serão uma só carne, é o que é falado, essa carne significa uma massa física, o nosso lar, nosso sentimento. Lembrando que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós tivemos um pai e uma mãe que se uniram e nessa união surgiu o filho, que brevemente se juntará ao filho de um outro pai e mãe. E essa foi a grande finalidade que Deus nos deu, para podermos nos multiplicar. A única vez que é separado esse corpo da carne, dessas duas entidades, é exatamente quando eles criam uma segunda pessoa, o filho, que vai se encontrar com o filho de outro e vão novamente unir. E isso acontece há gerações e gerações. Para quê? Para que possamos povoar o nosso momento, o nosso planeta Terra. E isso tem acontecido há várias vidas que tivemos. E provavelmente vão acontecer mais algumas outras vidas. Há um tempo atrás, na época de Moisés, 2000 anos antes de Cristo, nós tínhamos uma discriminação muito bruta entre homem e mulher. O que já não se faz na sociedade atual. Mas antigamente, a mulher era considerada um objeto do homem. E aonde havia o amor no relacionamento? Num casamento. Era um casamento feito à base de interesses sociais. Quando a gente estuda na escola as histórias de primo casando com primo, uma princesa casando com um príncipe, isso aconteceu há muito tempo. Não vamos dizer que não acontece hoje em dia. Mas o que acontece? Isso não vem do sentimento puro que Deus nos deu. Porque o que veio de Deus são todas as leis naturais. Elas são imutáveis. De que forma? O que acontece aqui no nosso país, a título de natureza, acontece em outro país, não muda. Chove, vai vento, vem sol, nós temos lua. Não importa em que local do nosso globo, é uma lei natural. Agora, qual é a lei que a gente consegue perceber que há mudança? É a lei que o homem cria. Mas nós devemos viver sobre a lei do homem ou da lei de Deus? Nós temos que viver sobre ambas as leis. A lei do homem deveria ser baseada na lei de Deus. Só que ela é regida por regras da sociedade. Regras de culturas. Regras que são modificadas. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, uma pessoa conhecer a outra fora do relacionamento era adultério, tão qual parecido com a época de Moisés. E nós já evoluímos. Há uma sociedade, uma necessidade também para que possamos evoluir. Mas a lei do Deus mudou? 5.000, 10.000 anos, 2.000 anos,
Alguns anos atrás, chuva é chuva, vento é vento, sol é sol, se gera criança do mesmo jeito, se gera os animais do mesmo jeito, plantações, tem um dedinho do homem em muitas coisas, mas é sempre com a autorização de Deus. O casamento é considerado uma origem divina. Deus queria povoar. Fez dois espíritos se encontrarem, cada um no seu corpo. E esses espíritos, quando se unem, criam um lar, um matrimônio. É uma união conjugal, criada por Deus. Mas o que rege essa união, aqui para nós, para efeito de organização, é a lei do homem. E a lei do homem modifica. Quantas vezes chegamos numa situação nossa, no nosso dia a dia, e a lei mudou, a regra mudou. Uma lei civil a lei do homem, só tem a necessidade realmente de compatibilizar essas mudanças, de se adequar a essas mudanças. Podemos dizer que essa união conjugal e a união civil, ela se faz necessária. Nenhuma predomina sobre nenhuma outra. Quando a gente menciona que um lar, ele é puro quando parte de um relacionamento criado pela lei principal de Deus, replicada pelo seu Filho quando aqui esteve, que é a lei do amor. Se não existisse essa lei do amor, nós seríamos animais. Se não existisse a lei civil, nós seríamos grotescos, nós seríamos selvagens. Tudo há uma mudança. E dentro de nós, essa mudança acontece. Às vezes, pequenas mudanças, que só vamos perceber mais à frente. E num dado momento, mudanças enormes em que a gente não se acostuma e acabamos criticando. Muitas coisas na vida, podemos dizer que esses casamentos que outrora acontecia, que também acontecem hoje em dia, aonde não há a lei do amor, a lei natural de Deus, eles são feitos por conveniência. E tudo aquilo que é conveniente é feito pelo homem e pode modificar. Quando nós temos o nosso casamento feito baseado no amor, no respeito, os nossos filhos herdarão esse amor e esse respeito de nós, que vai se propagar quando ele se reunir com um outro ser, num outro corpo, para criar um lar e, novamente, propagar o amor e o respeito. Mas se começou somente por interesse, o que pode vir a acontecer? Começa a ter julgamentos entre o relacionamento entre esses dois seres. Aqueles que disseram perante o Padre, perante Deus, que amava, depois de um tempo percebe-se que é uma blasfêmia. Porque se ama de verdade, não deveria nem ter questionamento da atitude do outro. A satisfação no coração, ela é enorme. Quando Deus disse, serão dois em uma só carne, a gente entende que vira um lar, vira uma família. E como se diz, não podemos então separar o que Deus criou. Porque Ele criou baseado no amor. Não foi criado à base do homem. Quando é criado à base do homem, muita coisa acontece. Nós temos obstáculos que levam, às vezes, esse relacionamento de dois seres. Não estou mais falando nem homem e mulher. O mundo mudou bastante. Entre dois seres, já está bastante lapidado. Mas quando ele interage com o amor verdadeiro, desde quando surgiu,
ele não encontra obstáculos para se perpetuar. Nesse dado momento, muitos se questionam se o divórcio, se Deus aprova o divórcio. Lembrando que em algumas religiões só são aceitos, alguns países só são aceitos casamento religioso. Não aceita casamento civil. E tem alguns que só o civil já é o suficiente. Não há necessidade de religioso. Casamento civil para satisfazer a sociedade, para satisfazer o homem. E não existe divórcio na igreja. Existe o divórcio na parte do homem. O homem, quando criou todo esse subterfúgio para burlar um pouco a lei do amor de Deus, percebeu-se que não estava preparado para amar aquela pessoa, aquele ser que está ao seu lado. Opa! Então o homem colocou o dedo para interferir. Mas pensa bem, o divórcio é uma lei humana. Mas se olharmos com bons olhos, ele também tem um pouco de influência na lei do amor. O que adianta duas pessoas, dois espíritos ficarem se atritando no dia a dia, cada um contraindo mais débito evolutivo, atrasando sua evolução, porque o outro não consegue agregar. Não é melhor, às vezes, você aceitar a separação de um inimigo do que você simplesmente continuar confrontando? Se vai ser um processo evolutivo ou não, em outras vidas saberemos. Nos será esclarecido. Da mesma forma, quando nós escolhemos estar ao lado de uma pessoa nessa nossa vida atual. Se é a pessoa certa ou não, o nosso coração vai determinar. Não é a sociedade, não é o homem. É o nosso amor, é o nosso sentimento. Se ele realmente identificou o parceiro ou parceira para o resto da nossa vida, o amor uniu. E como é dito, lei do amor é lei divina, e a lei divina, unida por Deus, não se separa. Então, aonde reina essa afeição entre espíritos, esse amor entre espíritos, essa afinidade, com certeza não teremos esse problema. E é um exemplo que temos que deixar para os nossos filhos, para aqueles que nós geramos, para os nossos familiares, para aqueles que nos cercam. Lembrando que atualmente não é mais 2.000 anos quando Jesus aqui esteve, nem mais 4, 5.000 anos quando aqui Moisés esteve. Nossa consciência moral, ela está muito aflorada. Em contrapartida, a influência social sobre nós está sendo muito grande, muito sufocante. E temos que estar sempre fortalecido, junto com a pessoa que nós decidimos, aquele ser que decidimos estar ao nosso lado, criar um ambiente, uma cápsula que protege esse amor dessas interferências. Então devemos lembrar sempre, no nosso dia a dia, tudo que nos abranda, o nosso amor, tudo que fortalece essa união, devemos respeitar, pois com certeza vem de Deus. E tudo aquilo que pensa em nos afastar dessa nossa experiência, dessa nossa vivência, do nosso processo evolutivo, vem do homem. Assim seja.